Isso agora é o nosso bloco de entrevistas, né, que hoje conta com a presença da secretária de Estado do Rio Grande do Norte, das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Eveline Guerra. Com a nossa convidada, a gente vai fazer um rápido balanço de sua passagem pela Sengid, que é a Secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Começar um pouco também sobre as perspectivas de trabalho que se abrem para a sua sucessora, né, a vereadora Júlia Arruda, que deverá assumir o comando da pasta amanhã, né, na quinta-feira amanhã, às 14 horas, se não me engano. Pronto, a nossa entrevistada já está presente aqui na tela. Para quem não conhece, rapidamente, Eveline é funcionária aposentada da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN, é também dirigente estadual do Partido Comunista do Brasil, participa da luta política em nosso país desde o final da década de 60, né? É viúva do nosso saudoso Alírio Guerra, com quem militou nos chamados Anos de Chumbo, né? E Eveline atuou em vários movimentos, né? Atuou por vários anos no movimento sindical, foi inclusive presidente do Sindágua, lá na década de 80, né? No final da década de 80, também militou no movimento de mulheres, né? Foi uma das fundadoras e primeira presidente da União de Mulheres de Natal, e em 95, inclusive, integrou a delegação norte-riograndense que participou da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, na China. Em 1992, elegeu-se vice-prefeita de Natal, compondo chapa com o engenheiro Altinoco Filho, e já no início do ano passado foi indicada pela governadora Fátima Bezerra para comandar a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Tudo bem, Eveline? É uma honra para o Bate-Papo 65 recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Seu áudio parece que está desligado. Agora me escutam? Sim. Sim. Eu quero dar já é boa noite, né? Boa noite a todas e todos aqui que estão presentes aqui na sala virtual e também aos internautas que nos escutam, né? Eu quero saudar aqui nosso Christian Lira de Vasconcelos, que hoje está aniversariando. Desejo muita felicidade, saúde e muitos anos de vida para continuar na luta. Eu quero saudar também a Aline, né, essa baiana querida, alegre, né? Quero saudar também o nosso camarada Albérico e Jean, né? E aí é o seguinte, eu não estou mais como secretária, eu estou aqui como ex-secretária, né? E é bom que as pessoas saibam. Foi realmente uma experiência nova na gestão de governo. Não é brincadeira, um governo que a professora Fátima Bezerra e Antenor Roberto, nosso vice, do PCdoB, que receberam esse governo, né, que a gente, assim, escangalho mesmo, sem arrecadação, devendo 4 folhas. Então, mesmo assim, a governadora cumpriu a promessa de campanha, cumpriu com os movimentos sociais a reivindicação de criar uma secretaria das mulheres, da juventude, da igualdade racial e dos direitos humanos. Foi um grande desafio que os dois nossos atuais governantes, né, tiveram. Então, a Sengid, ela tem uma responsabilidade de formular, né, e articular-se com os órgãos do governo, como também externos, e, principalmente, construir com a sociedade a política, né? Essa é, inclusive, uma orientação direta que a governadora faz. Infelizmente, quando nós assumimos, com 1 mês e alguns dias, veio a pandemia. E, como vocês sabem, a nossa secretaria é composta de políticas, né? Para as mulheres, juventude, LGBT, né? Populações privadas de liberdade, a gente também assiste em parceria com outros órgãos, as mulheres, pessoas com deficiência,
indígenas, quilombolas, ciganos. É uma diversidade grande. A gente também atende população de rua. Gente, a juventude, certo? É uma amplitude de diversidade de políticas que a gente trabalha com as populações mais vulneráveis. E o grande desafio... Eveline, desculpe interromper. Aproveitando o mote, aproveitando a colocação que você está fazendo, eu queria lhe fazer uma primeira pergunta para abrir também em seguida para os nossos entrevistadores. Nossos comentaristas aqui, eles também são entrevistadores, certo? Então, antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Você assumiu a Sengide, como você já colocou, às vésperas da decretação da pandemia. Você assumiu em fevereiro, foi decretada a pandemia em março. Está saindo agora após 17 meses de trabalho, ainda em uma situação complicada, de permanência da pandemia, né? Quais foram, assim, as principais dificuldades enfrentadas nesse período, uma vez que a própria Sengide é uma unidade nova no organograma do Estado, né? Ela foi criada no início da atual gestão, né? E quais foram, assim, em sua opinião, os avanços alcançados nesse período? As principais dificuldades, considerando pandemia e o fato de ser uma unidade nova no organograma do Estado e os avanços eventualmente conquistados. Christian, realmente é bem polêmica essa questão, né? Porque eu assumi exatamente como você disse, às vésperas da pandemia. Foi 1 mês e alguns dias, né? Onde é que a Sengide nós tivemos que se reinventar. A gente trabalhava presencialmente. Essa mudança trouxe um impacto muito grande e nós tivemos essa questão de adaptação. Muitas pessoas em casa não tinham computador, você está entendendo, não tinham veículo de comunicação. Isso dificultou muito nós trabalhar, mas conseguimos. Realmente não sem horário de trabalho, porque você trabalhando em office, você trabalhando remotamente, né? Você não tem horário de almoço, de janta, você trabalha até 1h, meia-noite. A gente é assim. Quando você trabalha num escritório, você bate o ponto de entrada e de saída. É muito diferente, em casa não. Então, a gente teve que se adaptar a isso. Isso não é fácil, não foi fácil. Mesmo assim, mesmo com o governo enfrentando recebendo o governo escangalhado mesmo, esculhambado, como a gente diz, a governadora foi muito forte e corajosa e criou a Sengide, né? É uma secretaria pequena, com uma diversidade imensa de população para ser atendida. Para você entender, nós assistimos 20 conselhos e comitês e fóruns para a gente poder responder. Então, essas políticas todas, a governadora, nesse período, porque ela foi criada através de lei, a Sengide, através da 694, em 10 de maio, e foi instalada em 1º de junho de 2019. Então, é uma secretaria que tem 21, vai fazer 2 anos agora. Não, já fez agora em junho, né, que foi instalada. Então, é muito nova, ela tem toda uma história, pessoas novas no governo, né, mas a gente conseguiu, né, trabalhar com todas as dificuldades financeiras, de pessoal e a pandemia. E não só isso, Cristian. Nós temos que colocar a crise política, econômica, social, você está entendendo? E agravada com a pandemia, que foi uma crise sanitária internacional, mas agravada aqui com o desgoverno de Jair Bolsonaro. Gente, vocês não imaginam o que os estados têm feito e o governo federal desfaz, rapaz. Enquanto a gente está dizendo... A esse propósito, acho que a Aline, inclusive, tem uma questão para levantar com você. Aline, fique à vontade para fazer sua pergunta.
Opa, boa noite, Eveline. Que alegria poder conversar com você, te ouvir aqui no nosso programa. É uma honra para a gente muito grande. Eveline, como você já falou, você assumiu, né, a Sengide, que é essa secretaria que tem esse desafio enorme, que trabalha com as populações mais vulnerabilizadas, um pouco antes da pandemia, né? Mas desde 2019, as políticas para mulheres, e aí eu vou me ater aqui à questão das políticas para mulheres, já vinha enfrentando uma série de dificuldades com o desmonte da Secretaria Nacional, quer dizer, políticas que vinham sendo acumuladas desde 2003, né, com a criação da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, de repente, de 18 para 19, começaram a ser desmontadas. E a gente sabe o papel que essa secretaria cumpria no apoio aos municípios e aos estados. Então, como você avalia, como você percebeu o impacto desse desmonte nas políticas aqui para o RN? Né? Como é que você avalia essa... de modo geral, o desmonte das políticas, né? Mas na questão da mulher, certo? Mesmo com esse desgoverno e as dificuldades de tocar a implementação, a Armelle conseguiu montar uma subsecretaria, né? Com a presença de 3 pessoas, né? É isso que a gente tinha. A Armelle é a secretária que lhe antecedeu, né? Foi, a Armelle foi a que me antecedeu. Armelle Brenan, a secretária que lhe antecedeu. Exatamente. E a Armelle criou essa subsecretaria, né, composta por Carla Tatiane, Ivanete e Rosa Mello, né? E as dificuldades são grandes, porque, além das dificuldades que tem internamente, é a dificuldade do desgoverno federal desmontar a política. Mesmo assim, foi um grande desafio e foram muitas coisas realizadas. Com a pandemia, a gente teve um maior resultado, foi atender a salvar vidas, que a própria governadora jogou peso e todos os recursos para a CESAP, salvar vidas, mas e nós com a segurança alimentar. Nossas populações levou o desemprego, essa pandemia levou muita gente ao desemprego, né? E as mulheres foram as mais afetadas, Aline. Como você sabe, elas são as primeiras a serem desempregadas. Você está entendendo? E o que é que nós, enquanto Sengide, nós, juntamente com as CETAS e a CEPLAN e a Controladoria, com o doutor Pedro, nós fizemos aí um inicial, logo em maio, compramos 5.000 cestas básicas e atendemos as nossas populações. E depois o governo veio, né, sem ajuda federal, e depois teve uma certa ajuda, a gente atuou basicamente para atender as populações. Foram mais ou menos em torno de 110.000 cestas distribuídas nesse momento. Hoje, Cristian, nós passamos um momento seríssimo. Hoje a gente já tem um alívio, né? Mesmo assim, eu acho que nós tivemos algumas questões na frente das mulheres. Nós criamos a delegacia 24 horas, a delegacia virtual, lei do feminicídio, que a governadora decretou 15 de julho, que é agora, na próxima semana, né? A lei estadual contra o feminicídio. São, inclusive, a Patrulha Maria da Penha foi reativada, ainda com poucos atendimentos, mas nós estamos atendendo hoje 80 mulheres em situação de violência, homens que têm medidas protetivas, e a mulher tem a medida protetiva e eles têm as tornozeleiras. E a patrulha fica acompanhando essas mulheres para que os homens não se aproximem, né? Como aconteceu aí em Parnamirim, agora, recentemente, no final do 28 de junho. Ela tinha medida protetiva, mas ela não tinha. É isso que as mulheres precisam tomar consciência de. Quando elas estiverem em situação de violência, elas têm que dizer exatamente na justiça, porque são eles que dizem que vai ter que ter acompanhamento da Polícia Militar. Porque a patrulha Maria da Penha, ela é um veículo
atribuição da Polícia Militar. Então, hoje nós funcionamos com 2 viaturas, mas estamos aí com um plano de ampliação desse atendimento às mulheres em situação de violência. Olha, foi criado também, com muito esforço, e houve também a cooperação do governo federal, quando veio o Chega Junto, aquele programa RN Chega Junto, criou-se, a governadora peitou, está peitando hoje, com recursos da Fonte 100, recursos próprios, né, de arrecadação, a Casa de Abrigamento em Mossoró, que atende 165 municípios, 20 mulheres em situação de violência com sua família e seus filhos. Né? Logicamente, a casa hoje não está com essa ocupação e nunca obteve, graças a isso. Mas são instrumentos que facilitam. A governadora tem sancionado leis, criado fundos, foi criado, inclusive, em dezembro, na época de Armelle, você está entendendo? Foi criado o CEAV, que é um comitê de enfrentamento à violência contra a mulher, que é ele, inclusive, que monta essa rede de proteção à mulher. Isso está criado. Eveline. As políticas que... Só um instantinho. As políticas que são desenvolvidas, todas elas, a maioria delas, inclusive de mulheres, são discutidas, são propostas e discutidas com a sociedade. Você está entendendo? Isso é muito importante. A governadora exige isso e determina. Não se elabora política dentro do escritório, a gente elabora em parceria com os órgãos do governo, com órgãos externos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, você está entendendo? TJ, Tribunal de Justiça. Tudo isso é feito em parceria, é discutido a política. Mas diga... Ok, Jean. Importante, muito importante isso. Vamos lá, Jean. A bola agora está com você. Vamos lá. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta da Francisca Eupídio, que está aqui fazendo no chat, e vou casar a pergunta dela com a minha. A secretaria, você falou aí dessa questão da segurança alimentar, falou da questão do combate ao feminicídio, o papel que a secretaria tem em políticas voltadas, mas a secretaria tem uma outra série de outras ações voltadas para LGBT, para a igualdade racial, juventude. Eu queria que você traçasse um pouco dessas ações que a secretaria desenvolveu. E aí, Francisca perguntou as relações com os municípios. Como é que se deu as relações com as prefeituras? É tranquilo? Como é que construiu essa política pública? Olha, esse ainda é um nó que eu tenho certeza que a nossa secretária vai desatar, certo? É um nó, porque com a pandemia você não tem um contato cara a cara, olho a olho. Então, você não podia visitar as prefeituras, contato por telefone, e aí a disputa eleitoral para prefeituras municipais de 2020, ele foi também um impeditivo, você está entendendo, de você avançar nisso. Mas eu digo que a juventude está com um projeto muito interessante, o CRED Jovem, para vocês verem a importância da participação da sociedade. Nós conseguimos fazer o CRED Jovem com empreendedores e treinar, capacitar o pessoal, mais ou menos 400 jovens, arredondando. Hoje a gente já está com mais de 1.000. Por quê? Porque foi criado o fórum nos municípios da juventude. Então, hoje a gente tem um fórum estadual composto pelas representações de jovens dos municípios. Gente, isso é muito importante. Agora, nós estamos aí com um projeto também grandioso de juventude, está sendo gestado, já existe o projeto aprovado financeiramente e tudo com a CEPLAN, que a gente tem essa parceria com a Aldemir, né? Mas essa parceria sendo montada com a FAPERN, de capacitar 1.000 jovens. E, com isso, o desdobramento de aproveitamento profissional. Certo? Com essa visão de formar pessoas jovens para ter... E agora, o Jovem Aprendiz, que foi reativado, o Jovem Aprendiz, que já temos aí 9.000 empregos, assim, das empresas que trabalham para o governo, né, disponível para que a gente possa ocupar com os jovens no primeiro emprego. Gente, isso é muito importante. Né? LGBT deu um salto. Nós temos 2 pessoas
na coordenadoria, né, da CODIS, que é da diversidade sexual e de gênero, 2 pessoas, mas são gigantes. Nós reabilitamos o conselho, criamos o conselho pela primeira vez, o LGBTfobia, né? Estamos aí trabalhando na regulamentação de 4 leis, que desde 2002, o outro de 2006, 2007, são 4 leis guardadas, engavetadas por outros governos. Então, foi muita ousadia e coragem da governadora e do vice, Antenor Roberto, de bancar essas políticas, né? Nós aqui fizemos aí, no dia do orgulho gay, né, do orgulho LGBT e mais, né, criamos o comitê de LGBTfobia. Gente, são passos que vocês vão ver. E eu acredito que com essa pandemia que está tentando... nós estamos ainda em pandemia, não podemos abandonar. Eu estou na minha casa, por isso estou sem máscara, né? Cada um aí no seu sem máscara, mas quando a gente sai, usa máscara, mantém o distanciamento, né? Então, eu acho que, por exemplo, igualdade racial, um dos objetivos de pessoal formado por indígenas, povos de terreiro, né, ciganos, quilombolas, negras, né, nós estamos avançando e a reivindicação deles é a elaboração de um plano estadual de igualdade racial. Gente, isso está sendo grandioso, porque está sendo discutido tudo virtualmente, gente. Tudo virtualmente. A gente leva os secretários de Estado, como foi a CEDRAF, SETAS, Saúde, Educação, discutido com a população. Aí tem todo mundo, está todo mundo envolvido de direitos humanos. Olha, eu acho que se fez muito. Aí vocês perguntam, e aí? Ainda é pouco. Ainda é pouco. Nós precisamos avançar mais. É isso que a governadora joga e coloca isso para nós, né? Precisamos avançar mais, mas isso precisa de recursos. Isso precisa de gente. Nós não podemos contratar pessoas porque o limite prudencial já está acima. Então, você é proibido de contratar pessoas. Então, a gente vê, a gente tem também, na área de direitos humanos, uma coisa muito grandiosa, é o PPCAM, que é o Programa de Proteção às Pessoas Ameaçadas de Morte. E estamos discutindo o Provita, né? E o Provita tem uma questão que a gente precisa resolver. A gente teve uma reunião, inclusive, com um representante do Ministério Nacional, que ele veio nos oferecer para que a gente pudesse renovar o convênio com eles, porque diz que o índice aqui é muito elevado, né? Gente, é um desafio ainda, porque tem coisas de prestação de 2011 que a gente está discutindo e tentando resolver isso, né? Mas são coisas, são desafios do governo e são desafios da Singide. Hoje, e já aproveitando aí, nós fizemos uma reunião para o acolhimento da nossa nova secretária, que é a Júlia Arruda. Gente, esse projeto é grandioso, né, de Júlia Arruda, que é uma pessoa que está no 4º mandato de vereança, que tem uma experiência, um gabinete jogado para fazer política lá na população, de atendimento, e é engraçado, né, e muito pertinente, que ela trabalha com as populações que a gente tem, né, de mulheres, de crianças, de pessoas com deficiência. Ela, assim, não vai ter grandes problemas de adaptação, não. Ela vai, logo. Então, eu acho que isso vai ser muito bom, porque ela vai jogar esse papel que hoje a Singide não estava jogando, muito pela questão da pandemia, né? Então, a gente agora, com cuidado, ela vai, né? Eu acho que a gente está vacinando cada vez mais, né? Realmente, a pandemia não tem crescido, ela está realmente sendo estabilizada e baixando, apesar de mortes ainda existirem, né, isso, mas a gente está bem... Olha, eu acho uma coisa foi muito importante, a Lei Aldir Blanc.
Gente, nós tivemos a maior participação na parte da cultura, foi a Singide, que foi o órgão mais beneficiado, atendendo gente indígenas, ciganos, a população, além da população de mulheres, de jovens, nós tivemos a igualdade racial sendo contemplada. LGBT, gente, foi mais de 250 pessoas que participaram, né? E além de ter recursos, porque a premiação era de 5 mil, também, isso foi uma coisa que a gente tem que lutar a nível nacional, de que esse programa, né, de incentivo à cultura, e uma coisa que a gente nunca tinha tido aqui, esse edital de participação, né? Olha, entre outras coisas, diga. É realmente uma tarefa grandiosa, é uma tarefa complexa, né? Porque ao mesmo tempo que é um esforço no sentido da estruturação, né, de um órgão que é novo no organograma do Estado, é também um esforço no sentido de elaborar conjuntamente com a sociedade essas políticas públicas para atender diferentes setores numa situação de pandemia e, como você bem frisou, numa situação de crise, né, política e, sobretudo, de crise econômica, afetando principalmente as populações mais empobrecidas da nossa cidade e do nosso estado. Portanto, é uma tarefa realmente extraordinariamente importante, mas também difícil, complexa, né? Eu queria aqui passar para o Carlos Albérico. Sim. Queria aqui passar para o Carlos Albérico, né, que é a pessoa que vai fazer aqui a nossa última pergunta. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para esclarecer a você o seguinte: uma das razões do nosso programa se chamar Bate-Papo 65 é porque ele tem 65 minutos de duração, né? Então, a gente já está se encaminhando para a reta final do nosso programa. O Albérico é quem vai fazer a nossa última pergunta e eu gostaria que, ao respondê-la ao final, você aproveitasse e fizesse também as suas considerações finais. Tá ok? Então, Albérico, você pode ficar à vontade para formular a sua pergunta à nossa querida Eveline. Eveline, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que esses 2 dias estão sendo terríveis no ponto de vista de muito trabalho, mas eu sei que você sempre faz as coisas com muito prazer, né? Então, mas eu queria, além de falar e elogiar a sua participação nesse tempo aí, nesses 17 meses, se não estou enganado, e parabenizar pela ótima gestão, né? Fruto, você acabou de nos dar um belíssimo relato do que foi esse seu tempo, mas eu me sentiria muito, vamos dizer assim, eu particularmente me sentiria um pouco assim, incompleto, vamos dizer assim, nessa conversa aqui, se eu não buscasse em você o que você tem, uma das maior qualidade, que é a sua militância política. Você é uma mulher que já foi vice-prefeita de Natal, já foi candidata a deputada, né? já participou de vários momentos da política brasileira, da política na política nacional, evidentemente, e principalmente aqui, militando em Natal, né? Já foi em Recife, enfim. Nós já passamos pelo Show Sarney, Fora Collor, né, e por aí vai. E agora estamos vivendo nos Bolsonaro, nos primeiros momentos da nossa vida política, né, com ataque direto à nossa democracia, ataques diretos à nossa democracia, aos direitos, né, da pessoa humana, como você já colocou. Eu queria que você fosse assim muito direta, né, e bem sucinta, dado o nosso horário aí, que você avaliasse para nós, colocar a sua opinião, como é que você está vendo esse momento, né? Quais são as principais lutas que nós devemos travar, como é que você vê essas manifestações que estão ocorrendo? Nós tivemos o 3J, né? Ou seja, o 3 de julho, vamos agora para a 4ª jornada, será no dia 24 de julho. Então, eu queria que você, com sua experiência de mulher que já foi gestora, já foi candidata, né? que tem participado, como eu disse, ao longo desse tempo todo da vida política, queria que você nos desse assim, a sua opinião, que para mim ela tem um efeito para nós muito grande pela sua experiência, Eveline.
Primeiro, Albérico, eu quero parabenizar o formato desse programa, desse bate-papo 65, né? Muito importante, porque é um veículo que a gente vê as vozes do movimento e as pessoas que trabalham também nos órgãos de governo, que política está fazendo. Eu acho que é fundamental, quero parabenizar vocês que criaram esse grupo. Apesar de que eu vou agora ser uma militante assídua e assistida a isso. Eu quero também aqui informar vocês que eu vou para o ano 2022, eu completo 50 anos de PCdoB, certo? 50 anos, meio século, né? E eu acho que o partido tem toda a política, certo? Tudo. Nós sabemos para onde a gente quer ir. O partido tem o programa socialista, certo? Do PCdoB. O partido formula e tem uma teoria revolucionária, certo? Nós vivemos um momento atípico, diverso, muito, muito ruim, né? Só tem uma saída, gente. É derrubar esse governo. Está sendo montado todo o esquema, mas as elites é que mantém esse cara aí, certo? Mantém. As elites também estão começando a se arrepiar e querer uma saída para 2022. Isso a gente tem que ir para o povo, Albérico. E para as ruas, sim. Nós temos que ir com todo cuidado. Eu estou me preservando um pouco, eu estava conversando isso com o Ivanildo, porque eu tenho 73 anos. Certo? E eu quero viver mais outro tanto, não tanto 73, mas eu quero ver, porque o sonho, quando eu entrei no movimento, eu era jovem, na universidade de Pernambuco, não consegui terminar o curso, ali foi cassado, né? E nós fomos, inclusive, somos anistiados políticos, né? Eu não quero morrer vendo isso aí, não. Eu quero deixar para essas gerações novas outro país. Mas é isso. Como a gente vai fazer? Eu acho que o partido é sábio, certo? O partido é sábio, porque o partido ouve e escuta a sua militância. Temos que abrir mais o partido, certo? A gente tem que abrir indo para os bairros, com toda a proteção. Mas não é só os bairros. A gente tem que ir para as universidades. Não tem aula agora, mas a gente tem que ir para as escolas, né? A gente tem que ir para as fábricas, voltar a distribuir nossas propostas para que o operário, a operária, ela conheça o que é que está se passando nesse país e que não se resolve com a varinha de condão, é com a participação de todos. E é muito importante que os trabalhadores, as mulheres, né, os jovens estejam nessa luta. É uma luta de toda a sociedade. Os velhos também têm que estar na rua. Nós temos que fazer esse movimento. Nós passamos por uma ditadura militar, nós lutamos, derrubamos a ditadura, construímos um governo democrático. Não tem outro caminho, Albérico. É a luta. Agora, de já, a gente tem que levar... Porque é o seguinte, eu acho que esse programa tem que estar anunciando assim, 24 de julho, certo? Manifestação, você é parte, não sei como é que tem aí vocês está entendendo? Vamos nessa, você está entendendo? Para a rua, exigir impeachment ou fora Bolsonaro, o que vier. Você está entendendo? A gente não pode, porque esse desgoverno federal é genocida. É genocida. Gente, os outros países estão passando vazios, quase 600, vai chegar a 600 mil mortes, se a gente não acordar. Agora, a gente precisa ganhar. Por que a gente não vai para as fábricas, levar o nosso panfleto, mostrar a necessidade? E não tem escola nesse momento, mas fábricas e empresas estão funcionando. A gente tem que ver, né? Dar visibilidade, convocar e mostrar o porquê disso.
né? E mostrar que nós podemos, sim. O país tem história. Se vocês acompanharam o Elton, né, levantando toda a história do Rio Grande do Norte e tudo, passa os movimentos sociais e as dificuldades e os desafios que nós suplantamos. Esse é mais um. Infelizmente, a gente não acordou, né? Com o governo popular de Lula e Dilma, nós afrouxamos a mobilização do nosso povo, né? Mas, olha, eu confio muito no PCdoB. Sei que... e agora eu estou mais disponível, certo? E vamos aqui implementar aqui, levar a população aqui de Ponta Negra, dos bairros de Natal, somos 36 bairros, eu nem sei mais se são esses, são com as dunas, né? A gente precisa ganhar coração e mente, gente. Só isso, né? E é isso, não se resolve se a gente não... Gasolina está 6 mil, quanto está o gás, gente? 100 reais, 105 em alguns lugares. É absurdo. Como é que o nosso povo está vivendo? Gente, tem gente passando fome, morrendo de fome. Quando a governadora diz temos que salvar vidas com vacinas, né, com proteção e com a segurança alimentar. O esforço que a governadora tem feito e os governadores do Nordeste, porque nós somos discriminados mais ainda do que o país todo. Né? E esse cabra chega aqui, pega, tira... Como é a insensatez? Eu não sei, não tem palavra para isso. Pega uma criança e tira a máscara. Gente, isso foi assim. Isso foi uma violência. Isso é violência, ele tinha que ser processado. Não tem a violação de direitos? Foi ele que resistiu isso. Bom, diga aí, Cristian. Não, queria agora, nosso tempo está se esgotando. Se você tiver alguma consideração final aqui sobre a nossa entrevista. Eu tenho sim, Cristian. Eu acho que o partido foi acertado quando a gente vai ganhar uma Câmara, um assento na Câmara Municipal. É uma voz que está lá, certo? Do nosso camarada jovem, Pedro Gork, né? Que é muito ousado. E a gente tem a voz dele também, não só nas TVs internas, como ele pode dar pronunciamento de televisão e coisa, assim, coisa que a gente não tem acesso. Mas aqui no Papo 65, a gente pode trazer pessoas, você está entendendo, Cristian? É um sindicalista, é umas pessoas para se colocar e movimentar, gente de bairros, você está entendendo? PC, trazer pessoas para se colocar e aparecer. Né? E eu queria aí também ressaltar a participação da Júlia Arruda. Ela foi muito bem recebida hoje na reunião lá na CEGID, né? Foi assim, recepcionada, né, à altura da nossa Júlia Arruda, que é do PCdoB, né, que era vereadora e hoje está como secretária e amanhã toma posse. Ela vai, sim, ela vai jogar a CEGID mais para a sociedade, eu acho que cumpre esse papel, quando essa pandemia que já está bem mais controlada, né? Então vai jogar esse papel de ir para a sociedade. E, logicamente, que a gente, enquanto estava lá, tem muita coisa para se fazer. Não se resolve assim, não. Né? Então, mas ela vai dar um passo, né, seguro. Eu conversei muito com ela sobre toda a experiência que a gente teve, a situação, as ações e tudo. Então, está mais ou menos, e com muita perspectiva de ela dar um gol. E a governadora, e está precisando, sim. Ontem estava a Ruth, aquela menina da TV, né, da rádio, colocando assim, já se está, a eleição já está em curso, né? Gente, não é isso. A oposição está aí ferrenha e a gente está aí acomodado. Temos que ter vozes, e nossa voz, lá na vereança, Pedro Gork, vai cumprir esse papel. Eu não tenho dúvida, você está entendendo? Vai se juntar com os deputados federais da bancada do governo e a da Câmara, e vamos realmente mudar essa realidade aqui do nosso Estado. Certo?
eu tenho que agradecer, né? Agradecer a vocês e agradecer aos ouvintes em estar nos escutando, né? Eu espero que ficou muita coisa, Cristo. Ficou muita coisa. Eu pensei que esse tempo era demais, mas faltou muita coisa. Mas é isso. Aí chama a Júlia Arruda para vir para cá, com certeza, né? Deixa ela tomar mais pé, né? Mas vamos avançar, vamos construir o 24 de julho nas ruas, certo? Ok. É isso aí. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado à secretária da né? Ex-secretária da Mulher, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Eveline Guerra. Muito obrigado também pelo seu desprendimento, pela sua dedicação à frente dessa tarefa. Foi um prazer tê-la conosco aqui e a gente espera poder contar, né, com a sua presença em outras oportunidades aqui no nosso Bate-Papo 65. São 19 horas e 16 minutos e nós chegamos agora ao final da 11ª edição do nosso programa. Quero aproveitar aqui rapidamente para agradecer as mensagens de felicitações por ocasião aqui da passagem do meu aniversário e dizer o seguinte: se você gostou do nosso programa, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, das 18 às 19h05, às vezes passa um pouquinho, como hoje. É um bate-papo com 65 minutos de duração. A gente conta com a audiência de vocês. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65.